Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor para Ele falar conosco. Quer dizer, Ele sempre fala para a gente conseguir ouvir Ele. Amém? Só quem procura acha e quem pede. Então vai que você ainda não orou hoje para Deus falar com você, né? Então use bem essa oportunidade agora. Não fique só escutando a minha oração, mas ore também. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós em nome de Jesus elevamos as nossas orações ao Senhor, Pai. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha dar-nos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito quer falar conosco nesta noite, Senhor. O Senhor, me coloco aqui como sempre, como um instrumento em Tuas mãos. Eu sou somente o vaso de barro, porque a excelência vem do Senhor, Pai. Ajuda os meus irmãos a não deixar que as coisas que o vaso de barro faz impeçam de ele receber aquilo que é excelente e que vem do Senhor, Pai. Então dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Santo Espírito. Faz da Tua palavra lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra em nosso coração, porque nós não queremos pecar contra o Senhor. Queremos ver uma vida separada, dedicada e prudente, uma vida santa, Senhor, para que um dia possamos Te encontrar como noiva perfeita, sem ruga, sem mácula ou qualquer outro defeito, Senhor. Essa é a nossa grande esperança deste tempo, Senhor, o dia da Tua volta. Senhor, e podemos perceber que esse dia está perto, Pai. Por isso ajuda-nos, Senhor, a estarmos prontos, preparados, não só por fora, mas por dentro, com uma reserva de óleo. Senhor, faça isso conosco, é o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, meus irmãos. Dê mais uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Meus irmãos, tem um anúncio muito importante para os irmãos, para aqueles que estavam cansados do frio, que até em novembro está fazendo frio, chegou o calor. Receba. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer, né? Todos que atenderam o meu convite de estar aqui nesta noite. Muito obrigado, sejam bem-vindos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu entendi por bem, né, de nós podemos reunir aqui o máximo de pessoas possível, pena que não veio mais, para eu compartilhar essa palavra com os irmãos, amém? Uma palavra do Senhor para o nosso coração, amém? E nós até denominamos essa Santa Ceia, se tiver o banner, coloque para mim, por favor. A Ceia da Aliança, isso, a Santa Ceia da Aliança, amém? E eu quero falar com vocês hoje sobre esse tema, né? Viver uma vida em aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor, amém? Nós temos que viver essa vida em aliança que Deus tem para nós, não é? A gente pode comparar com um casamento, né? Quem casa é casado em todo o tempo, em qualquer lugar, não é verdade? Não é? Até dormindo o cabra é casado. Pode nem sonhar com coisa que solteiro pode, não é verdade, né? Então, e a nossa vida com Deus também é assim, nós temos uma aliança com Ele, e em todo tempo nós temos viver debaixo dessa aliança, dos preceitos dessa aliança. A aliança, ela nos dá direitos à medida que nós honramos os termos da aliança, amém? Eu quero falar sobre isso com os irmãos nesta noite. Então o tema dessa mensagem é a vida em aliança. Repita comigo, a vida em aliança. Amém? Eu quero começar lendo com vocês o texto que está lá em 1 Pedro, eu vou ler na NTLH, 1 Pedro 2, do 4 ao 5, um texto bem conhecido. Um texto bem conhecido, mas um texto tão profundo que sempre nos revela coisas mais profundas, né?
Eu já comentei com os irmãos aqui, quando eu converti, eu tinha 25 anos, eu já tinha, em função dos estudos, eu tinha o costume de ler bastante. E eu me lembro que quando eu fui no meu encontro com o amor de Deus, em dezembro de 2001, o meu pastor, meu pai na fé, missionário Abraão, ele me deu uma Bíblia, mas era aquela Bíblia simples, que não tem anotação, não tem nada, não é Bíblia de estudo. Então a Bíblia é mais ou menos assim, desse tamanho assim, dessa espessura assim. Eu peguei aquele livro assim, falou: Sérgio, tem que ler isso aí. Eu falei: rapaz, eu pensei assim, graças a Deus que eu não falei para ninguém, senão eu tinha passado vergonha externa, só passei vergonha interna. Eu pensei assim: rapaz, em um ano eu já sei tudo que está escrito aqui, de cor. Porque se a gente lê um livro normal, daquela espessura, imaginei assim: vou ler esse livro aqui, sei lá, no máximo em um mês, aí eu tenho que ler todo dia, então eu vou ler, 12 vezes no ano. 12 vezes no ano, você está me entendendo? Eu pensei na minha ingenuidade, entendeu? Acostumado a ler livros com um maior número de páginas. Meu irmão, até hoje, já fazem mais de 20 anos, e a cada dia o Senhor me surpreende através das Escrituras Sagradas, não é? Texto muito conhecido, mas que Deus sempre traz algo novo para a gente. Vamos lá então. 1 Pedro, no capítulo 2, do 4 ao 5, diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém? Irmãos, a vida que Deus tem para nós, a nova vida que Deus tem para nós, e todas as promessas, todos os benefícios que o Senhor tem para nós, estão ligados à aliança que Ele fez conosco. É óbvio que Deus, Ele não age na vida das pessoas só quando elas têm uma aliança com eles, não é? O Senhor começou a agir na minha vida e na sua vida antes de nós termos uma aliança com Ele, não é verdade? Se nós não teríamos, não é? Depois que eu converti, entreguei minha vida para Jesus e comecei a entender algumas coisas do reino de Deus, eu fiz um flashback da minha vida e comecei a perceber livramentos que Deus me deu, mesmo quando eu não era crente. Eu estava indo atrás da morte e o Senhor, por misericórdia, me livrava da morte, não é? Então eu já comecei a ver o agir de Deus na minha vida. Mas essa ação de Deus, quando nós não temos uma aliança com Ele, é somente para nos trazer para essa aliança. Porque o que Deus tem para o ser humano de verdade, em todos os aspectos, depende de uma aliança, depende desta aliança que Ele fez conosco. Amém? E nós estamos aqui hoje para celebrar a ceia, aliança que é garantida pelo sangue de Jesus, não é? Então, para nós vivermos tudo que Deus tem para nós exercermos os direitos que essa aliança nos dá, nós temos que guardar os preceitos dessa aliança, não é verdade? Não é? Nós temos que viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Nós precisamos, então, adotar um estilo de vida, de meditar nos preceitos da aliança e nos esforçar para não nos afastarmos dele de forma alguma. Está lá em Josué 1, do 7 ao 8, coloca para nós aí, legal, vou ler aqui com vocês, Josué 1, do 7 ao 8, essa palavra que ele deu para Josué, Deus deu em função de uma aliança, sim ou não? Não é? E ela vale para a gente até hoje. Diz assim, seja forte e muito corajoso, tome o cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu, não se desvie dela nem em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei
estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, o que está dizendo? Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso, não é? Então, o meu objetivo com essa mensagem é te ajudar a você discernir e aceitar que você precisa viver a aliança que Deus tem com você, para que tudo te corra bem e para que você tenha sucesso. Eu não estou falando aqui, eu não estou pregando aqui o triunfalismo. O que é o triunfalismo? O triunfalismo é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, até a glória. Não é verdade? Não. A Bíblia diz que todas as coisas juntas colaboram para o bem daqueles que amam. E quando ele está falando de todas as coisas, são todas as coisas mesmo. São as coisas que nós entendemos, as coisas que nós não entendemos, as coisas que nos agradam, as coisas que não nos agradam, as coisas que nos trazem alegria, as coisas que também nos trazem tristeza, todas essas coisas, quando nós amamos a Deus, e porque amamos a Deus, vivemos, não é, debaixo dessa aliança, independente do que acontecer, no final, isso vai colaborar para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, e nós sabemos que amar a Deus, na prática, é obedecer os seus mandamentos. João nos deixa isso bem claro, não é verdade? Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Então, o meu desejo é que você, nesse ano, nesse próximo ano que vai entrar, você decida se esforçar para viver termos da aliança que talvez até hoje você não tenha vivido. Coisas que talvez você não discerniu ainda, coisas que você talvez ainda está, sabe, empurrando com a barriga, deixando, né? Deixando para depois, né? Só que você não está adiando a sua obediência, você está adiando ter uma vida que tudo vai te correr bem. Você está adiando uma vida onde você vai ter sucesso, não é? Então, quando você falar assim, pastor, eu não estou pronto para esse tipo de compromisso, eu não estou pronto para assumir essa responsabilidade, você tem que mudar o discurso. Você tem que dizer assim, ó, pastor, eu não estou pronto para ter uma vida onde tudo vai me correr bem. Eu não estou pronto para ter uma vida onde eu vou ter sucesso. Não estou preparado ainda. Eu ainda tenho que viver mais tranqueira, tenho que cair mais, tem que tropeçar, tem que quebrar minha cara, tem que me frustrar, entendeu? Tem que passar por mais rejeição, tem que dar mais lugar para o diabo na minha vida um pouquinho, né, para ver se, vou ficar bem ruim mesmo, para quando Deus me salvar, eu dar mais glória. Né? E no momento que nós fazemos essa aliança com o Senhor, é óbvio que em muito nós não temos essa capacidade, mas a verdade é que o Senhor, Ele nos dá essa capacidade, não é verdade? Não é? Nós podemos suportar tudo que nos impede de viver, nós podemos resistir a tudo que nos impede de viver essa aliança que o Senhor tem conosco, porque o Senhor nos fortalece para isso, sim ou não? Não é? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, nós temos que praticar, ser forte e corajoso. Interessante aqui, irmãos, é que Deus não está dizendo para Josué ser forte e corajoso porque ele ia ter que enfrentar o primeiro inimigo dele. Qual foi? Qual foi? O primeiro inimigo dele? Eu estava olhando em função dessa guerra de Israel aí que está acontecendo, né? Eu fui dar uma olhada nos mapas de Israel, né? Os atuais e os antigos, entendeu? E dando uma olhada melhor, estudando, vendo lá, entrando nos aplicativos aí que tem de mapa, né? Josué desceu até chegar ao Jordão. Quando chegou no Jordão, olhou para cima, deu de cara lá na frente com o quê?
com Jericó, a cidade mais bem fortificada. Só que o Senhor não está falando para ele ser forte e corajoso para vencer inimigos e derrubar muralhas e gigantes e cidades edificadas sobre os montes, não. Ele está dizendo para ele ser forte e corajoso para meditar de noite no livro da lei, não se desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda, falar sempre desse livro, não é verdade? Né? Hoje crente gosta de falar de tanta coisa, quando é para começar a falar do livro da lei, ele dá uma travada, dá uma gaguejada, não é? Nós temos o dever de dominar os assuntos da Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ter capacidade para explicar as razões da nossa fé. Nossa fé é uma fé bem razoável, não é? Tem que ter mais fé para acreditar na teoria da evolução de Darwin do que naquilo que a Bíblia diz. Porque o que Darwin escreveu é mentira, não tem prova, é balela. A própria ciência prova que aquilo não poderia ser assim. Você está me entendendo? Não é? Então, meu desejo é compartilhar isso com você para que você decida, né, viver uma vida de sucesso e usufruir da vitória que Deus tem para você, amém? E se nós, então, meditarmos diariamente os preceitos da aliança, nos esforçarmos para, né, não nos afastar deles, nós exercemos todo esse benefício que Deus preparou para nós dentro dessa aliança, e assim nós não viveremos como o irmão do filho pródigo. Quem conhece o irmão do filho pródigo aí? Qual é a grande declaração de uma vida assim miserável que ele vivia, que ele deu lá? O que ele falou para o pai dele? Trabalho para o senhor como nunca peguei nenhum cabrito. E o pai fala assim: mas meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Só que o filho declara que não usufruiu de nada. E tem muitos, nós somos filhos de Deus. Ele nos fez filhos dele, através de uma aliança, nos adotou, colocou em nós o espírito da adoção, que se une ao nosso espírito e nos faz declarar com ousadia que o Senhor é o nosso Pai. Não é verdade? Não é? E muitas pessoas acabam vivendo como o irmão do filho pródigo. O filho pródigo voltou, mesmo não tendo direito, teve os benefícios da casa do pai. O outro que não tinha aberto mão aos seus direitos, não vivia direito nenhum, porque não entendeu a aliança. Não é? Vivia como um escravo e não como um filho, não é? E isso é uma grande tragédia na vida da gente, né? E através do texto ali que lemos em 1 Pedro 2, do 4 ao 7, nós podemos ter um discernimento muito importante para que possamos viver essa vida em aliança para a qual Ele nos salvou. O Senhor nos salvou para quê? Para que vivamos em uma aliança com Ele, não é verdade? Essa aliança, ela garante a consumação da nossa salvação, ela garante a nossa eternidade, que nós estaremos, né, na glória com Ele. Mas essa aliança também garante que Ele está conosco agora, amém? Não é? E eis que estarei com vocês, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos, não é? Jesus disse que se Ele não fosse, não mandaria, né, o Espírito Santo, né, que estaria conosco. O mundo não poderia reconhecer e ver o Espírito Santo, mas nós sim, porque Ele estaria conosco e Ele habitaria em nós, não é verdade? Não é? Então nós temos esses grandes privilégios aí, e o Espírito Santo, uma das funções dele é nos ajudar, nos fortalecendo para obedecer, nos dando essa capacidade sobrenatural de obedecer tudo o que o Senhor deixou para nós, para que nós possamos obedecer. Amém? Então vou ler 1 Pedro de novo, 1 Pedro 2, do 4 ao 5.
Claro, né, irmãos, não é só isso, né, que a gente tem que fazer para viver aliança, né? Você já deve ter ouvido outros ensinamentos. A gente tem um costume feio de a gente ouve uma coisa, aí guarda, aí ouve outra coisa com relação àquele mesmo assunto. Então era isso, aí joga aquilo fora, né? Não, a gente tem que ir fazendo o quê? Somando, né? A gente tem que ir juntando os discernimentos e as revelações dentro de nós, amém? É assim também que nós crescemos espiritualmente. Então diz assim, ó: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém? Por que, irmãos? Que esse texto aqui revela coisas importantes para a gente. Primeiro, o Senhor nos chamou para uma aliança, para viver unido com Ele, sim ou não? O Senhor nos chamou para uma aliança, onde nós somos o corpo dEle, ou o templo de pedras vivas, não é verdade? E o Senhor nos chamou agora para uma aliança, onde nós agora somos um povo sacerdotal. Somos ou não somos? Nós não precisamos de mais ninguém para nos representar diante de Deus. Nós todos, assim como o sumo sacerdote, uma vez por ano, nós todos podemos viver no Santo dos Santos. Não é nem lá, na verdade, né? Tem até um louvor que eu gosto muito, diz assim, ó: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Se Davi olhasse para nós hoje, eu acho que ele sentiria uma inveja santa da gente. Olha o clamor dele, não é? Uma coisa pedirei ao Senhor e buscarei. O que ele queria? Cara, ele queria morar dentro do templo, para contemplar a presença de Deus todo dia e meditar nas suas leis de dia e de noite. Olha só, hoje nós em unidade somos o templo, somos a habitação do Espírito Santo e temos a Escritura Sagrada em casa, no celular. Hoje o cabra que não tem Bíblia é muito ruim de negócio, porque a gente baixa a Bíblia de graça no celular, não é verdade? Não precisa nem comprar mais. Entendeu? Antes o crente esquecia a Bíblia, mas o ser humano não esquece celular, não é verdade? Rapaz, o ser humano esquece celular, ele enlouquece hoje, eu acho. Né? Então está sempre com a Bíblia. Você está me entendendo? Sempre com a Bíblia. Né? Hoje de tarde fui levar a Lara e o meu Melzinho, né, para tomar banho de piscina, sentei na cadeira lá, embaixo do guarda-sol, peguei meu celular e fiquei, só meditando. Eu olhava, eles estavam ali e continuava. Olhava, eles continuavam ali e continuavam. Olha que maravilha, meu irmão. Pensa, quando sentia muito calor, ia lá, me olhava um pouquinho e voltava. Né? Antigamente os irmãos tinham vergonha de levar a Bíblia para lugar público, né? Imagina lá com o biblião daquele tamanho lá, né? Hoje está mais fácil, né? Davi, então, ele sentiria essa inveja santa da gente, porque nós vivemos essa condição. Então, o Senhor, ele tem expectativa que nós vivamos os preceitos dessa aliança. E tudo que está escrito é para que vivamos uma vida com Ele. É para que sejamos um templo de pedras vivas, o corpo de Cristo. É para que também vivamos a vida sacerdotal para a qual Ele nos chamou. Então, nesse texto, nós aprendemos aí, né, algumas coisas importantes para que possamos viver essa vida em aliança para o qual o Senhor nos chamou, amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje aqui, com base no texto ali de 1 Pedro, para viver uma vida em aliança com o Senhor, nós temos direito a essa aliança, amém?
né? Porém alguns creram nele, o receberam, e a eles ele deu direito ou poder, depende da escritura, da tradução bíblica, direito ou poder, não é? A palavra exousia é a mesma palavra, se eu não me engano, que é usada para determinar principado, alguma coisa assim, né? Então, quer dizer, ele deu essa autoridade para que nós agora possamos nos tornar, ser feitos filhos de Deus, viver a aliança que o Senhor fez conosco, não é? Mas nem todas as pessoas vão viver essa aliança, porque primeiro, para usufruir dessa aliança, nós temos que desenvolver um caráter que tem disposição ao sacrifício. Repete comigo, um caráter que tem disposição ao sacrifício. Porque não basta ter um bom caráter, tem que ter o caráter de Cristo, amém? Não tem esse, pastor, mas eu não faço nada errado, e não sei o quê, você está me entendendo? Não interessa se você não faz nada errado, não é? O que te salva não é você fazer o errado, não fazer o errado e fazer o certo, o que te salva é Jesus, não é? E Ele quer que você entre num concerto para que você tenha um caráter semelhante ao dele. Então não basta ter um bom caráter, tem que ter um caráter semelhante ao de Cristo. E uma das características, um dos valores que nós encontramos no caráter cristão é que aquela pessoa que tem um caráter cristão, ela tem uma disposição ao sacrifício. Por quê? Porque nós somos frutos de um sacrifício. Eu estou pregando esse tema aqui na igreja, comecei a pregar semana passada. Nós somos frutos de um sacrifício, não é? Ele disse, aquele que, né, quer vir após mim, né, não consegue senão negar a si mesmo, dia após dia, e ainda tomar a sua cruz. A porta é estreita, o caminho é difícil. O apóstolo Paulo diz, os meus sofrimentos completam o sofrimento de Cristo. Assim como o sofrimento de Jesus havia alcançado aqueles irmãos, não é? O sofrimento que Paulo decidia ter por eles completava o sacrifício que Cristo fez por eles, e eles eram beneficiados. Então nós temos, né, que buscar desenvolver esse caráter, né, que tem uma disposição ao sacrifício. Vou ler o versículo 4 aqui de noite, 1 Pedro, diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Então, primeiro ponto, nós temos que nos aproximar de Deus, amém? A Bíblia diz lá em Romanos 11:6, na NTLH, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Então eu entendo que uma das principais expressões de fé é esse interesse, esse desejo por conhecer Deus. E não há um instrumento melhor para que você conheça Deus que a Bíblia, se lendo ela debaixo da revelação do Espírito Santo. É aquela imagem lá do lugar santo, a mesa dos pães da preposição, que está diante do Senhor, iluminado pelo candelabro. Não é? A mesa representa o que está diante do Senhor, o pão representa a palavra de Deus, não é só de pão que vive o homem, e o candelabro, o Espírito Santo, que é a luz que vem do candelabro, que ilumina o ambiente, é a luz do Espírito Santo, que transforma o conhecimento que está nas Escrituras em uma revelação poderosa na sua vida, mas desde que você se dedique. Faz o quê? Se dedique. Senhor, eu quero te conhecer. Não é? Nós não temos que ler Bíblia para conhecer Bíblia. Nós não somos bibliólatras, sei lá como é que, né? Nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos o Senhor que a Bíblia revela. Sim ou não? Ó, a criação de Deus mostra que Deus existe.
Os céus revelam a glória de Deus, e a Bíblia revela quem é esse Deus. Amém? Nós sabemos quem é esse Deus, e encontramos o caráter dele ali, o plano dele ali, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele espera de nós, o que ele não espera de nós, o futuro que ele tem para nós, tudo está ali dentro. Nós temos que conhecer esse Deus, amém? Então nós nos achegamos a ele, nos aproximamos dele desse jeito, né, que a pessoa pergunta assim: pastor, mas como que eu vou me aproximar de Deus se Deus é onipresente, está em tudo que é lugar? É que não é essa aproximação assim, você está entendendo? Né? É uma aproximação em intimidade, em conhecimento, em reverência, em cada vez se render mais à vontade dele. Né? Quanto mais nós confiamos em Jesus, não é? Mais da presença dele habita em nós, mais dessa nova vida que ele deu, né, se manifesta na nossa vida. E não tem como nós confiarmos plenamente num Deus que a gente não conhece direito, temos que nos dedicar. E continuando no 5 diz assim, ó, vocês também como pedras vivas, ó, vocês também como? Então tipo assim, ele está dizendo, ó, se aproxime dele, com o objetivo de ser como? Ele. Se aproxime dele com o objetivo de ser como? Ele. E um dos aspectos, um dos valores que nós vemos que havia, né, porque o nosso caráter, ele é composto pelos nossos valores, aquilo que se torna importantes para a gente, aquilo que a gente não abre mão, né, aquilo que a gente não negocia. Se eu tenho um bom caráter, se eu tenho bons valores que eu não abro mão, que eu negocio, eu tenho um bom caráter. Né, se eu tenho maus valores que eu não abro mão, que eu negocio, eu tenho um mau caráter. Mas se os valores que eu tenho dentro de mim e que eu não abro mão, não negocio, são os mesmos valores que Cristo manifestou na sua natureza de servo, então eu tenho o caráter de Cristo, não abro mão deles, amém? Não é? E Jesus, ele não abriu mão do sacrifício. Ele abriu mão do sacrifício? Ele fugiu do sacrifício? Ele teve aquela conversa com o pai, teve ou não teve? Pai, se possível, dá um desconto aí. Mas, não é? Eu estou imaginando o que está pensando na mente de Jesus agora. E eu vou falar, tá bom? Se eu errar, me perdoa, Jesus. Mas eu sei que o Senhor não é homem que negocia. Né? O Senhor não muda, não varia de posição. Então, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Então temos que nos aproximar dele para ser como ele, né? Muitas pessoas querem se aproximar de Deus só para ter experiência, se aproximar de Deus para ter certeza que Deus existe. Não, meu irmão, tem que primeiro ter certeza que Deus existe, para depois se aproximar, amém? E não é para ter experiência, nós queremos aproximar dele, porque nós queremos ser como ele. Vocês também como pedras vivas, amém? Então, nós precisamos, né, desenvolver um caráter disposto ao sacrifício. Só que cada vez mais nós vemos uma indisposição crescente em se fazer sacrifícios, principalmente em duas áreas que para Deus são as mais importantes, que é a família e a igreja. Sim ou não? É a missão do ser humano edificar uma família segundo o padrão de Deus? Sim. É a missão do ser humano, nós que cremos, de edificar uma igreja segundo o padrão de Deus, sim ou não? Mas cada vez mais nós vemos que as pessoas aumentam a indisposição em fazer sacrifício para ter um bom casamento, uma boa família e para edificar uma boa igreja. Hoje o que mais nós encontramos dentro das famílias são pessoas reclamando das coisas que não gostam no seu casamento, na sua família, e também pessoas reclamando de coisas que elas não gostam na igreja, e sempre jogando a responsabilidade para o outro. Mas a verdade é que a responsabilidade, ela é nossa, não é? E, em geral, isso acontece porque o indivíduo, ele tem se colocado sendo como mais importante do que a família e do que a igreja, não é? Uma das frases
que deixa isso bem claro é que o pessoal muito fala hoje, o importante é ser feliz. Não, cara, eu não preciso de um casamento que me dá problema. Eu não preciso passar por isso, né? Eu sou maior que isso. Não é verdade? Meu irmão, então você está na religião errada. Você tinha que ir para o catolicismo virar padre. Porque casamento dá problema. Dá ou não dá? Dá, meu irmão. E não dá pouco. Mas é bom, não é verdade? Sim ou não? Né? Esse dia eu estava falando com o Fábio. Cadê o Fábio? Está lá o Fábio lá, não o outro Fábio lá. Entendeu? Fábio, todo mês o carro dele dá problema. Fiquei com pena dele, fui consolar ele esse dia e falei assim: João, graças a Deus, isso é sinal que eu tenho um carro. Se eu não tivesse carro, se eu tivesse que andar de a pé, eu não ia ter esse problema. Graças a Deus que eu tenho esse problema. Rapaz, é sinal que, sabe, a gente tem que ser grato, não é verdade? Não é? Então, tanta gente sofrendo porque não tem, né, não tem uma esposa, um marido, e os que têm, reclamando de barriga cheia, porque graças a Deus que eu tenho um cônjuge para brigar comigo. Estou brigado com a minha esposa. Graças a Deus, se eu não tivesse, não tinha nem com quem brigar. Olha que desgraça. Mas isso sozinho em casa, aborrecido, e não tem com quem brigar. Você está me entendendo? Pensa, meu irmão. Já pensou? Não é? Toda a culpa é ser de quem? Só sua. Você não ia ter com quem dividir. Não é verdade? Martinho Lutero tem uma frase que atribui a ele, que ele diz que 1 ano de casamento tratou mais o caráter dele do que 10 anos de mosteiro. Né? Viver em unidade não é fácil. Viver em aliança, em uma aliança íntima, irmãos, exige de nós um nível inimaginável de negação. E é bom que a gente não imagina mesmo, porque se imaginasse não entrava no negócio. Não é verdade? Quando Jesus deu aquela palhinha para os discípulos: olha, não pode divorciar, somente em caso de adultério. O que os discípulos falaram? Mas se é assim, o melhor então é não casar. Jesus disse: gente, não é todo mundo que tá pronto para viver essa realidade aí. Tem que ser uma pessoa assim que Deus preparou para isso. Então não fica afoito não, que vocês não vão dar conta de ficar solteiro. Entendeu? Os perigos da solteirice são armadilhas muito piores do que os perigos de uma vida casada. Você está me entendendo? Não é? A área onde um solteiro corre risco é muito maior do que a área onde um casado corre risco, né, Fábio? Quando é que um solteiro tem que se cuidar? Quando ele sai de casa. Quando é que um casado tem que se cuidar? Quando ele chega em casa. Estou brincando. Brincadeira, irmãos. Os dois têm que se cuidar sempre, né? Mas a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de rebentar. 2 vence um inimigo que um sozinho só não conseguiria. Não é verdade? Então, né, as pessoas se colocam acima disso. Não preciso sofrer para edificar um bom casamento. Eu quero ter um bom casamento assim, onde eu não sofro, onde não tenho problema, onde, né, eu não seja contrariado, onde eu possa fazer o que eu quero. Meu irmão, o nome disso pode ser qualquer coisa, menos casamento. Igreja é a mesma coisa, né? Eu quero uma igreja, que eu vá lá, uma congregação, né, rapaz, que tipo assim, quando eu hoje estou precisando de uma mensagem de motivação, eu vou lá e o pastor prega uma mensagem de motivação. Hoje eu estou precisando de receber uma palavra do seu Senhor, eu queria que o Senhor me desse uma palavra assim. Você vai lá, o pastor tem uma revelação para você. Aí o culto não é para você, não é para Deus, o culto é para quem então? Não, eu quero uma igreja que faça um culto para mim,
que atenda às minhas necessidades, os meus anseios. A gente está colocando, né, o indivíduo acima do coletivo, acima da família, acima da igreja. Isso não é verdade, irmãos. Quer ver? Ó, vem cá, cadê o pastor Raquel? Vem um casal então aqui, o Fábio e a Vanessa aqui, vem cá. Olha só. Irmãos, o Fábio, ele tem um corpo, amém? E a Vanessa também tem um corpo. Eles se uniram e eles formaram um outro corpo, um terceiro corpo. E nesse corpo, eles são uma só carne. Que terceiro corpo que eles formaram? O matrimônio. O quê? O matrimônio. E agora, o Fábio é menos importante que o matrimônio. Quem que é mais importante? O Fábio ou o matrimônio? O que o Fábio quer ou o que o matrimônio exige? A Vanessa também deixou de ser a pessoa mais importante. Agora o matrimônio é mais importante. Então, o que é mais importante? Então, a Vanessa fazer o que ela quer ou ela fazer o que o matrimônio exige? Só que muitas pessoas que não têm essa visão espiritual dessa uma só carne, e o apóstolo Paulo, quando está falando lá da igreja, em Efésios 5, ele está comparando a igreja com um casamento, entendeu? Aquela coisa toda, ele diz assim, gente, tem um mistério muito grande aqui, revelado também sobre Cristo e a igreja, mas ele não continua muito o assunto não. Mas uma pessoa incrédula, que casa, não vê o matrimônio, vê o cônjuge. Então o marido não vê o matrimônio, não vê esse corpo, que é semelhante ao corpo de Cristo, que tem uma natureza semelhante, que quando eles se uniram numa aliança de sangue, formou. O matrimônio é sagrado, tem que ser respeitado por todos, principalmente por aqueles que têm que dar o exemplo. Quem é que tem que dar o exemplo? Os que são casados, não é verdade? Essa pessoa não vê o matrimônio, então ela começa a achar que ela tem que sacrificar pelo outro, mas na verdade ela está sacrificando por quem? Pelo matrimônio. Vamos dar um exemplo. Qual dos três é mais importante para a cobertura espiritual dos filhos? O Fábio, a Vanessa ou o matrimônio? O que garante que os filhos são legítimos? O que garante que os filhos têm uma proteção espiritual sobre eles? O Fábio que lê, que ora, que jejua, que expulsa demônio, quebra a mão. A Vanessa que fala língua estranha, que está sempre de joelho. Tem até aquela palavra, né? Mulher de joelho, família, de pé. Ou o matrimônio. O matrimônio. Se eles não honrar o matrimônio, eles podem, por exemplo, ter filho fora do casamento. Aí gera um bastardinho aí, que é uma das piores maldições sobre a vida do ser humano. Se eles não honrar o matrimônio, um vai brigar com o outro e vai gerar uma divisão dentro de casa. O Fábio não vai dar razão para o matrimônio, e nem a Vanessa vai dar razão para o matrimônio, porque está achando que está dando razão para o Fábio para a Vanessa, vai dar briga, divisão, uma casa dividida. Quando o matrimônio é ferido, os filhos ficam desprotegidos moralmente e espiritualmente. Não tem telhado, tem só 2 vigas. É 2 vigas sem telhado. Você está me entendendo? Então, sabe, a relação conjugal se simplificou na relação de um homem com uma mulher. Não é mais um matrimônio, não tem mais algo sagrado ali entre eles, que eles têm que zelar por isso, que eles têm que respeitar isso, não é? Por isso que Efésios 5:21 fala assim,
Sujeitem-se uns aos outros pelo temor que tem. Rapaz, a gente casou, a gente formou um negócio aqui que é um matrimônio, que o Senhor mandou que todos devem respeitar. Então, sabe, não vamos ficar brigando com o outro, não vamos ficar arrumando problema um com o outro. Vamos sujeitar um ao outro pelo temor que a gente tem. Porque esse negócio de casamento não foi a gente que inventou. Deus que olhou lá e disse: não é bom que o homem viva só. Entendeu? E desse matrimônio, não é o Fábio nem a Vanessa, o matrimônio é a cobertura espiritual para os filhos. Agora vem mais dois aqui. Agora vem dois pastores aqui, o Beto e o Marquinhos. Agora aqui a gente não está falando mais de uma aliança matrimonial, que é feita com sangue humano, da noiva, o sangue da noiva com o sangue do noivo. Agora a gente está falando de uma aliança aqui, que eles têm no sangue de quem? De Cristo. Agora Jesus diz que antes disso, o Beto era só o Beto, e o Marquinhos era só o Marquinhos. Mas agora eles têm uma aliança no sangue de Cristo. E Deus diz para eles, dois, que para esse negócio funcionar tem que ter no mínimo quanto? Dois. Que agora eles também são um só corpo em Cristo Jesus. Então essa aliança de um, de dois, de três, de quatro, começa por dois ou três e quanto mais, melhor. Forma um corpo que a gente não vê, o corpo místico de Cristo, o templo de pedras vivas, que nós chamamos de quê? De igreja. Igreja é sagrado. Então existe um corpo, que é essa união, não é? Essa aliança que eles têm, porque a gente não tem essa aliança só com Deus, né? Quando a gente tomou o cálice da ceia, um cálice só, né? Eles tomaram o cálice que Jesus tomou, mas também que cada um deles tomou. Eles compartilharam todos do mesmo cálice, uma aliança com Deus, mas também uma aliança com o irmão. Então a Bíblia diz que porque nós temos essa aliança que forma esse corpo místico, a igreja, nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Mas agora imagina que o pastor Beto agora, porque é um homem conhecedor da palavra, um homem de autoridade, líder de uma congregação, o pastor Marquinhos, também homem conhecedor da palavra, líder de uma congregação, entendeu? Já estão numa posição bem boa espiritualmente, ministerialmente falando, então, começa a achar que um tem mais razão que o outro, começa a querer discutir um com o outro, fica bravo um com o outro, briga um com o outro, o que eles vão gerar? Divisão. Eles vão ferir o corpo místico. Agora tem a ovelhinha. Vem cá, ovelhinha. Fica abaixadinho aqui. Não, Rodrigo, ovelhinha. Não precisa nem se abaixar. Vem, Rodrigo. Vem. Rodrigo, ovelhinha, bebezinho. Vira para cá, vira para mim aqui. Aqui. Entendeu? Olha só, ele é um membro da igreja. Espiritualmente, o que dá cobertura espiritual para esse rapaz aqui? Pastor Beto, porque lê Bíblia todo dia, porque ora, porque jejua, porque prega. Pastor Marquinhos, porque fala em língua estranha, grita, rodopia, bate palma, prega, ora com unção do fogo, não é? Ou essa união aqui que forma o corpo místico. O que protege espiritualmente esse cabra aqui? Essa união. Que uma casa dividida vai ser destruída. Muito obrigado. Então o mais importante não é o indivíduo, o mais importante é o coletivo, o mais importante não é o bem individual, o mais importante é o bem coletivo. Só que nós colocamos o nosso bem individual acima do bem coletivo e ferimos aquilo que foi gerado através de uma aliança. Quando um cônjuge põe o seu bem pessoal acima do bem coletivo, ele fere
um corpo que foi gerado a partir de uma aliança de sangue, casamento. Quando um membro da igreja coloca o seu bem pessoal acima do bem coletivo, ele fere algo que foi gerado por meio de uma aliança de sangue, mas dessa vez com o sangue de Cristo. É a oração que o pastor falou: Senhor, perdoa, porque nós não temos discernido o teu corpo. Nós olhamos para as pessoas e não para a aliança que nós temos com Jesus, e com ela gera, e por causa das pessoas e de nós mesmos, nós ferimos essa aliança. Então, o bem comum deve estar acima do bem individual. Este é um dos pré-requisitos para a manifestação dos dons, por exemplo. Vamos ler 1 Coríntios 12, 7 na NVI. 1 Coríntios 12, 7 na NVI. Diz assim: a cada um, porém, é dada manifestação do Espírito visando ao bem, visando o bem individual, é para as pessoas te reconhecer, visando o bem comum, amém? Se nós não entendermos isso, e não começarmos a cuidar desse corpo místico chamado igreja, meu irmão, nós vamos gerar divisão, e as pessoas ficarão espiritualmente desprotegidas, inclusive a gente. É ou não é verdade? Irmãos, o matrimônio protege o marido, assim como protege a esposa, e assim como protege os filhos. Mas se nós ferimos isso, está todo mundo desprotegido. Você está me entendendo? Não é? E o diabo gosta de coisa dividida. Gosta ou não gosta? Não é? Porque fica fácil para ele. Não tem barreira. Não tem nada que o impeça de entrar e de agir. Porque aquilo que foi gerado pela aliança é que dá, não é, essa proteção, essa cobertura. Amém? Então, desenvolver um caráter disposto ao sacrifício é desenvolver valores que nos conduzam a viver por alguém e por algo que é maior e mais importante que nós. Olha só, eu tenho que viver por alguém e por algo que é mais importante que eu. Gente, Jesus é mais importante que todos nós, não é verdade? Sim ou não? As duas alianças de sangue, uma que forma o corpo místico chamado matrimônio e outra que forma o corpo místico chamado igreja, são os dois grandes projetos de Deus que valem mais do que o indivíduo em si mesmo. E a gente tem que sacrificar por isso. Não é? Abro mão do meu sonho, abro mão da minha vontade, abro mão de tudo. Para quê? Para honrar a aliança, para não macular algo que foi gerado espiritualmente por meio de uma aliança. O matrimônio, a igreja, o templo de pedras vivas. Amém? Esse é o verdadeiro fundamento do ministério, meus irmãos. Olha só, nós vivermos por alguém, por algo que é maior do que nós, que é mais importante do que nós, e desenvolver essa capacidade de negar a nós mesmos para servir para o bem comum. Rapaz, isso é o fundamento do ministério. Pastor, eu quero desenvolver a vida ministerial, o que eu faço? Eu tenho que conhecer Bíblia, aprender a ler, aprender a pregar, né? Para ser um bom, para ser um bom pastor, tem que saber fazer o que, pastor? Tem que saber orar, tem que saber expulsar demônio, tem que saber fazer casamento, tem que saber fazer enterro, tem que saber fazer sermão, tem que saber apresentar criança, tem que saber abrir culto. É ou não é verdade? Mas os irmãos não sabem nem abrir culto hoje. Sabe como é que a maioria das pessoas começa culto hoje? Começa a ver no fim. Amém. Amém é no começo ou no fim? Amém, que assim seja. Alguém fala alguma coisa, a pessoa fala amém. Eu penso, amém, irmãos.
Amém, 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 amém. Então vocês vão ficar quietos, tem gente que vai repetindo amém, não é verdade? Nem sabe abrir culto mais. Não, gente. Ei, se você quer edificar seu ministério, edifique a sua capacidade de servir para o bem comum de sua família, de sua igreja. Esse é o ministério familiar. Esse é o ministério na igreja. Não adianta você saber pregar se não sabe servir para o bem comum. Não adianta você saber expulsar demônio se você não sabe servir para o bem comum. Isso não adianta de nada. Porque a palavra ministério significa servir, sim ou não? Não é? O mais importante de você, Jesus disse, seja aquele que serve. Sim ou não? Então, isso é desenvolver ministério. Você quer ter? Qual é a pessoa que tem um grande ministério? Rapaz, uma pessoa que tem uma grande capacidade de servir para o bem comum dos outros. Simples. Você vai ter um grande ministério. Se você não desenvolver a capacidade, não é? O fruto do seu trabalho é do tamanho do seu ministério. Se você tem uma capacidade ministerial pequena, você vai ter um fruto pequeno. Então, o nosso trabalho é cada vez desenvolver a nossa capacidade ministerial. O que é ministério? Fundamento do ministério? Servir os outros para o bem comum. Não é servir quem eu gosto, não é servir quem eu quero, não é servir para mim crescer, para mim ter fama, é servir para o bem comum, para o bem da igreja, exercendo o ministério da reconciliação, não é verdade? Não é? Nós não podemos deixar que as pessoas fiquem chateadas com a igreja, se afastem da igreja. A gente tem que estar sempre trabalhando para a reconciliação. Esse é o fundamento do ministério. Amém? Irmão, somente em Cristo nós encontraremos a condição para desenvolvermos este caráter de forma correta. Irmãos, e vale a pena sacrificar para desenvolver esse caráter. Esse é um tipo de sacrifício que Deus aceita. Senhor, eu admito que eu tenho sido egoísta, orgulhoso, vaidade, me sinto desrespeitado, me sinto rejeitado, me sinto afrontado, me sinto às vezes até desamparado pelo Senhor, reclamo até com o Senhor, por quê, não é verdade? Me perdoa, Senhor, eu estou pensando em mim, eu não estou pensando no bem comum de todos. Me perdoa, me ajuda. É difícil, irmãos, é difícil. Por isso Jesus disse, examine-se a si mesmo. Cada vez que você olhar para o pão, olhar para um copo com suco de uva ou vinho, e tiver com mais alguém, você lembrar de mim, né? Examine-se. A gente fazia para o mês, né? Mas lá eles faziam a hora que queriam. Você está entendendo? Mas nós temos que ter esse costume de examinar nós mesmos, amém? Então, temos que nos achegar a Ele. Nós temos esse acesso a Ele agora, então vamos achegar a Ele, para ser como Ele, para desenvolver em nós um caráter que tem disposição a sacrificar pelo bem comum. O melhor lugar para você começar esse negócio dentro da sua casa. Porque se você não consegue fazer isso pelo bem comum das pessoas da sua casa, você vai conseguir fazer pelo bem comum da igreja? Não. Não vai. Entendeu? Segundo ponto aqui é sermos templos de pedras vivas. Então, o segundo sacrifício que a gente tem que fazer é para ser templo. Primeiro, para ter uma mudança de valores, amém? Mudança de caráter, não é? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para ser uma pedra viva. Irmãos, olha aqui. No meu entendimento, esse é um dos melhores conceitos de avivamento. Você está entendendo? Eu ser uma pedra viva, ser como Ele, ter o caráter dele, amém? Agora, o segundo tipo de sacrifício é aquele tipo de sacrifício que eu tenho que fazer para mim conseguir, depois de ter esse caráter. O que é esse caráter, né? Pega aquela pedra, né? Aquela pedra lá que eles pegavam
nos rios, nas minas, tinha que aparar ela, tinha ou não tinha? Aparar para poder colocar ela ali e uma se encaixar na outra, não podia pegar ela bruta. Você está me entendendo? Então esse é o nosso caráter, é o primeiro ponto. Bom, agora, depois que eu estou aparadinho, tem mais um desafio. Agora eu não estou uma pedra bonitinha para me ver solto, livre, leve e solto. Fazer o que eu quero, a hora que eu quiser. Não é? Bem aqui, ó, nessa parede aqui, exatamente aqui tem um tijolo. Tem ou não tem? Ele pode ir daqui a hora que ele quiser? Ele pode fazer aquilo que ele quiser? Para ser algo que ele nunca seria sozinho, ele teve que abrir mão de viver individualmente. Rapaz, isso também exige um sacrifício. Olha que interessante aqui, ó. Nós precisamos entender que o propósito do templo, o templo físico, né, de Deus, e como também dos outros deuses, era demonstrar a glória desse Deus. Então, sabe, a arquitetura do templo, os materiais do templo, tudo isso tinha a intenção de demonstrar a grandeza, a glória, a excelência, o poder, a autoridade daquele Deus. Tinha ou não tinha? Se você estudar um pouco, você vai ver que era assim. Não é? Irmãos, e quando Davi resolveu fazer um templo para Deus, né? Ele nunca tinha pedido um templo, porque é ruim, né? É complicado expressar a glória do Deus Todo-Poderoso através de algo físico, né? Ele falou, já que vocês querem, vocês não vão fazer o jeito que vocês acham, não. O Senhor deu toda a planta, deu ou não deu? Detalhes de que tipo de material ia ser feito, tipo de madeira, tipo de pedra preciosa. Não podia ser qualquer pessoa, tinham que ser artistas. Artistas. Você está me entendendo? Não é? Tem cara, meu, que trabalha em construção que é tão bom, que não chama nem de pintor, ele é um artista. Não chama nem de pedreiro, ele é um artista que já passou do ofício da edificação e já foi para o ofício da arte, quase uma escultura. Entendeu? Ô, gente, e o templo de Salomão, rapaz, era algo fantástico, né? Eu fico imaginando assim, né, quando as pessoas entravam nesse templo pela primeira vez e viam aquela maravilha, meu irmão, aquela obra de arte arquitetônica, as melhores madeiras, materiais e cortinas e fios e ouro e luz e não sei o que mais, negócio assim. Não, imagina aquele altar de bronze, deviam polir aquele negócio todo dia, eu acho. Né, sabe quando João viu Jesus, ele viu os pés dele como um bronze polido, aquele bronze que passou pela fornalha e depois foi polido, brilhoso, né? Irmãos, imaginam assim que as pessoas falam assim, nossa Deus, cara, que negócio fantástico, que Deus é esse? Não é verdade? Isso aconteceu, por exemplo, com a rainha de Sabá. 1 Reis 10, do 4 ao 5, diz assim, ó, eu vou ler na NTLH, a rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos de seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam, viu os empregados que serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Então ela viu tudo, inclusive viu o quê? O templo. Porque se ela viu o sacrifício, ela teve que entrar onde? No templo. E olha o que diz ali, isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirado. Nossa, Deus. Bom, e era uma mulher que conhecia, né, tinha um certo conhecimento. Ela falou, cara, eu nunca vi uma coisa assim.
Nunca vi um palácio assim, nunca vi servos assim. Rapaz, nunca vi um templo assim. Nunca vi. Nunca vi sacrifícios assim. Cara, ela ficou boquiaberta e ficou admirada. Essa era uma das funções de um templo. Este templo, assim como o templo físico, esse templo de pedras vivas que nós temos que edificar, assim como o templo físico, ele deve expressar a glória de Deus. Só que agora, o templo não é físico, não é construído pela mão dos homens. Hoje é um templo espiritual, formado pela união dos que creem em Deus. Formado pelo quê? Pela união dos que creem em Deus. Então, o que deve impressionar as pessoas nesse templo de pedras vivas? Lá era a arquitetura. Lá eram os materiais, as cortinas. Então, a minha esposa gosta de cortina. Rapaz, se essa mulher entrasse no templo de Salomão, ela ia ficar doida. Porque imagina as cortinas que tinha lá. Pastor Acris gosta de decoração, a Né gosta de decoração. Irmão, acho que essas mulheres iam falar em língua estranha até rodopiar entrando lá, meu irmão. Fala assim, nossa Deus, o que é isso? Eu posso confessar um pecado para os irmãos? Não conto para ninguém. Vocês lembram quando fizeram um templo de Salomão lá em São Paulo? Eu fui em São Paulo, fiquei curioso e fui lá para ver. Porque imagina, rapaz, se os caras se puxaram, deve ser, né? E me entrei e fiquei frustrado. Falei, cadê os ouro? Cadê os negócios? Fiquei frustrado, meu irmão, não gostei não. Achei feio. Achei um quadradão só, feio, feioso. Entendeu? Mas gostei mais das árvorezinhas que tinha lá fora, lá, as oliveiras, do que de dentro lá, mas tudo bem. Fizeram todo o mistério, tive que deixar meu celular numa caixinha, não podia entrar nem para tirar foto, olha a sacanagem. Entendeu? Se arrependimento matasse, tinha morrido dentro daquele tempo. Mas não matou, graças a Deus. Né? Então, o que deve impressionar hoje, irmãos? Quando as pessoas chegam no meio de nós, e nós somos o templo de pedras vivas, o que deve deixar elas de boca aberta, que expressa a glória de Deus? O que deve deixar elas, meus irmãos, sabe, admiradas? O quê? Com certeza, é o padrão de relacionamento que temos uns com os outros. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17, diz assim: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, e que ele não morreu por mim, ele morreu por quem? Morreu por todos. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, e que o que quer dizer que todos, eu não posso pensar assim, eu tomo parte, não, todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, por causa desse motivo aqui que a gente leu no 14 e no 15, por isso, daqui para diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. Ou seja, eu não posso mais olhar para um outro irmão só como uma pessoa. Eu não posso mais fazer isso, gente. Eu tenho que mudar minha visão. Eu tenho que olhar para ela como o quê? Corpo de Cristo. Pessoa
a quem eu me devo sujeitar por temor a Deus, para não ferir o corpo místico de Cristo, a igreja, o templo de pedra. Eu não posso macular. Você está entendendo isso? Eu não posso mais, sabe? A partir do momento que eu reconheço Jesus na vida como meu Senhor e Salvador, daqui para diante eu não posso mais usar as regras humanas que eu usava antes para qualificar as pessoas e para determinar a minha relação com elas, como que eu vou agir, como que eu vou falar, como que eu vou responder, se é que eu vou responder e se é que eu vou falar. Eu não posso mais. Porque agora a questão não é mais eu e ela. A questão agora é que nós, independente das nossas diferenças, de acertos e erros, nós formamos um só corpo. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nos termos tornado cristão, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Porque agora eu tenho que julgar os outros como eu julgo Cristo, porque elas são corpo de Cristo, templo de pedras vivas. Por isso, quando Paulo perseguia a igreja, Jesus encontrou com ele lá no caminho para Damasco e falou: Paulo, Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? (17) E aqui, irmãos, está um dos textos mais mal interpretados da Bíblia agora. Quem está unido com Cristo é nova criatura. Acabou-se o que era e já chegou o que é. Isso quer dizer que a pessoa entregou a vida para Jesus, ela está 100% liberta, 100% curada, 100% restaurada. É só esperar Jesus voltar e subir, o cara já começa até a flutuar. Esse texto quer dizer isso? Não, esse texto está dando um contexto. Ei, a forma velha de vocês olhar para as pessoas, a forma velha de você julgar ela, a forma velha de você estabelecer que tipo de relacionamento você vai ter com ela ou não, isso acabou. Agora isso se fez novo. Não julgue mais as pessoas como você fazia antigamente. Não olhe mais o indivíduo simplesmente como indivíduo. Você está me entendendo? Ela faz parte do corpo de Cristo. E você tem que discernir. Quem não discerne o corpo de Cristo, come e bebe para o seu próprio castigo. A forma natural, mundana, terrível e maligna com a qual nos relacionávamos com os outros tem que acabar. E uma nova forma de relacionamento precisa ser estabelecida para que as pessoas entrem e vejam uma diferença, meu irmão. Não é entrar no culto, é se relacionar onde a gente vê. Cara, nosso Deus, esse povo é diferente, eles não falam mal um do outro, não fazem fofoca um do outro, não guarda rancor um do outro, não guarda mágoa um do outro, fala a verdade com espírito de amor, suportam uns aos outros com amor. Não é igual. Não é igual uma família qualquer, não é igual uma empresa, não é igual um clube, não é igual um time de futebol, é diferente. A forma que nós nos relacionamos uns com os outros, não é verdade? Gálatas 5, 22 ao 23 diz assim: mas o Espírito de Deus produz aquilo que as pessoas têm que ver no nosso relacionamento uns com os outros. Produz o quê? Amor. Qual a definição bíblica de amor? Desse amor aqui, 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Quem ama não isso, quem ama naquilo, quem ama naquele outro, também naquele outro, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Se a pessoa não tivesse amor, a vida religiosa dela vai ser como um sino vazio. Vai ser o quê? E é assim que as pessoas negam o verdadeiro poder da nossa religião. São vazias.
Irmão, uma pessoa que faz fofoca do outro, uma pessoa que está sempre criticando o outro, uma pessoa que se desanima com as coisas de Deus por causa dos outros, irmão, é uma pessoa vazia. Seja cheio. Amém? Seja cheio. Pedra viva. Rios de águas vivas. Amém? Mas o Espírito de Deus produz o amor. Então as pessoas têm que ver aqui e falar assim, rapaz, elas não têm que cantar aquele louvor, elas têm que falar que amor é esse. Tem que ver alegria, rapaz, povo alegre. Não, na verdade, é só alegria que eles têm. Tem que ver a paz. Né? As pessoas, né, elas resolvem o conflito de uma forma tranquila. Aqui problema parece que nem é problema. Que as coisas se resolvem tão natural. Todo mundo já sabe que tem que perdoar. Esse negócio eu não consigo perdoar. Perdoar mandamento. Eu não estou pronto para perdoar. Ai, meu Deus do céu. Irmão, quem não perdoa não recebe perdão, não é verdade? Você está no inferno, filho. A questão não é se a pessoa merece você perdoar ou não. Você precisa perdoar. Para o seu bem. É para o seu bem, filho. É para o seu bem. Posso contar um testemunho para vocês? Eu tive que perdoar o diabo um dia. Um dia eu estava lendo o livro de Judas lá, Fábio. Meu irmão, eu avacalhava o diabo. Satanás, e falava mal dele. E aí, cara, o que está escrito lá? Na contenda lá que Miguel teve com... Não se atreveu a ofender Satanás. Eu falei, meu Deus do céu. Porque, meu irmão, vou dizer uma coisa para vocês. O diabo sacaneou muito nessa vida, meu irmão. O diabo judiou de mim. Fez eu passar tanta vergonha. Desgraçou a minha vida, cara. Quando eu estava na barriga da minha mãe, ela foi lá no centro de macumba, lá não tinha virado, o Exu lá, tranca-rua, me desvirar, ele botou a mão na barriga da minha mãe, fez assim, me desvirou, e eu fui assediado espiritualmente desde que eu me lembro. Quando eu converti e entendi que era o diabo, eu falei, agora eu vou me vingar de ti. Meu irmão, tem dias que eu estava em casa, eu vou começar assim, queima Satanás, queima Satanás, queima Satanás. Que eu vi os outros fazendo isso, e os que estão tudo queimando, só de raiva. Eu tinha uma raiva do diabo, eu tinha uma gana, um sentimento assim, muita coisa que eu fazia na igreja, não é nem para Deus não, eu vou fazer só para o diabo ficar com raiva. Mas que eu descobri que o diabo, meu irmão, aproveitou da fragilidade da minha mãe para tentar destruir a minha vida e quase conseguiu. Eu não conversei com o diabo, porque conversar com o diabo é pecado, mas eu falei para Deus, Senhor, eu perdoo o diabo. Perdoo esses demônios tudo, não sei o nome deles, que é tudo mentira, eles contam. Perdoo eles. Eu não vou fazer mais agora com raiva do diabo. Eu não vou mais, ofender o diabo. Se o arcanjo Miguel não se atreveu, por que eu vou me atrever? Você está entendendo? Né? Então tem que perdoar. A paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Sabe, as pessoas de fora têm que vir aqui e quando começam a conviver com a gente na sua casa, quando começam a conviver com os irmãos da igreja, quando vão na sua casa tem mais irmãos da igreja, eles têm que dizer assim, nosso Deus, cara. Mas infelizmente o que nós ouvimos é porque a nossa igreja é assim, porque a nossa igreja não sei o quê, porque a nossa igreja não sei o quê, que está falando da congregação. Só que quando a gente fala da congregação, a gente está falando também de quem? Do corpo de Cristo. Gente, isso é intocável. Nós não podemos tocar de qualquer jeito, por isso que tem muito crente aí, com a unção de usar, que vive a vida de pó. Está sempre por baixo. Só levanta quando alguém chuta. Quando alguém pisa com força, o pó levanta. Senão está sempre por baixo. Né? Viver esse tipo de relacionamento exige sacrifício. Amém? Efésios 4, 1 ao 6 diz assim, por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam
de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Irmãos, tem gente que confunde união com empatia. Faz o quê? O que é empatia? Eu achava uma pessoa e sei lá, e achava legal. Olha, cara, que pessoa legal. E tem pessoas que falam assim: não, mas Deus não me deu união com essa pessoa. Irmão, quem entregou a vida para Jesus aqui? Quem já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão, todo mundo que entregou a vida para Jesus. Você acredita que Deus te deu a salvação? Sim. Você sentiu alguma coisa quando recebeu a salvação? Por que você crê que você é salvo? Porque você crê, porque você acreditou. Não é verdade? Quando nós batizamos e fazemos parte do corpo de Cristo, Ele, assim como a salvação, nos deu a união. Não interessa se você sente ou se você não sente. Ele te uniu a essa pessoa. Assim como Ele te salvou e você não precisa sentir nada para ser salvo, Ele te uniu com essa pessoa. Nós aqui estamos unidos uns com os outros. Nós somos, o apóstolo Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Olha que maravilha, não é só membro de Cristo. Cristo não é uma bola e cada um de nós é uma perna de aranha, não, um está ligado também no outro. Nós somos membros uns dos outros. Ele nos uniu. Assim como nós temos que fazer tudo para não perder a salvação. Quem cuida da sua salvação aí? Você tem que cuidar, né? Quem que às vezes você tem vontade de fazer uma coisa e você fala: não posso fazer. Por quê? Que você quer conservar a sua salvação. Quer ou não quer? Gente, e a união? Não importa se você sente ou não sente. Ele nos deu igual. Ele nos fez num só corpo. Você está me entendendo? E a Bíblia diz aqui que nós temos que fazer de tudo. E para fazer de tudo existe sacrifício. Para conservar por meio do quê? Da paz. Gente, eu tenho que, no que depender de mim, está escrito, tenho que ter paz com todos. O que eu tenho que fazer para conservar a paz? Primeiro, eu não tenho que ficar caçando problema com os outros, não é verdade? Ser uma pessoa desconfiada, chateada, ferida, magoada, explosiva, ofensiva. Não. Cara, isso é pecado. Isso me separa das pessoas, isso me tira da união com as pessoas. Se me tira da união com as pessoas, me tira do corpo. E se me tira do corpo, compromete a minha salvação, compromete a presença do Espírito da minha vida, sim ou não? Compromete essas coisas. Você está entendendo? Mas se der um problema, você tem que fazer o quê? Cara, você tem que ser rápido em perdoar, rápido em resolver o problema. A Bíblia diz, se você sabe que alguém tem um problema com você, deixa a oferta ali, vai lá e resolve primeiro com ela. Porque senão você não vai oferecer algo que Deus aceite. Você tem que ser templo de pedras vivas para Deus poder aceitar aquilo que você faz. Corpo de Cristo. Nós temos que viver essa unidade. E ele continua no 4: irmãos, essa parte é minha, irmãos, há um só corpo, um só Espírito, há uma só esperança para a qual Deus chamou vocês, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai. Cara, às vezes a gente esquece que os nossos irmãos são filhos de Deus. Só pode ser. Só pode ser. Começa a falar umas coisas dos irmãos, o pai dele está ouvindo, meu irmão. Você é doido? Não pode não. E Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio e que está. Gente, Deus está nesse irmãozinho aí. Deus está em cada um de nós.
Há a presença divina. Não é eu que sou o templo, nós somos o templo. E porque nós somos o templo, há uma porção divina em mim, há uma porção divina em você. E porque Ele está em você, e porque Ele te ama, e porque Ele te aceita, independente de quem você é, e porque Ele decidiu fazer morada em você, quem sou eu? Para dizer que você não pode andar comigo, para gerar uma divisão entre eu e você. Gente, que isso? Nós temos que fazer esse tipo de sacrifício, negar nós mesmos, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso querer. Terceiro, não vai dar tempo aqui, só para a gente encerrar. O terceiro tipo de sacrifício é o sacrifício para exercer o ofício sacerdotal, não é? O que o sacerdote fazia hoje, né? Que tem que fazer, entrar na presença, viver na presença de Deus. Antes ele entrava uma vez por ano, hoje a gente vive todo dia. Reconciliar as pessoas com Deus, interceder pelas pessoas, ensinar a vontade de Deus e julgar as demandas segundo a palavra de Deus. Todos nós, não é o pastor, não é o título, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes do nosso lar. Como que eu sou sacerdote do meu lar? Eu não sou pastor da minha esposa, ela tem um pastor dela. Eu sou sacerdote do meu lar, sendo o marido dela e o pai das minhas filhas. Ela tem um pastor, eu não sou pastor dela. Eu sou o quê? Marido dela. Mas sendo o marido dela para glorificar a Deus, eu exerço o sacerdócio dentro da minha casa. Aqui, para mim exercer o sacerdócio, eu não posso ser marido de todas vocês. Eu tenho que ser pastor, é diferente, porque essa é a minha função aqui. Eu tenho que cumprir a minha função para a glória de Deus. Mas cada um de nós tem uma função dentro da igreja. Não igreja institucional, igreja corpo de Cristo. Amém? Todos nós temos que viver constantemente na presença de Deus. Temos ou não temos? Todos nós temos que reconciliar pessoas com o Senhor, interceder por pessoas, ensinar a vontade de Deus para elas. E todos nós temos que ajudar as pessoas a viver segundo a fé, a justiça. Não faz isso desagrada a Deus, faça assim, porque está escrito assim, 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 assim. Se você fizer isso, vai ter essa colheita. Se você fizer isso, vai ter essa bênção. Deus coloca diante da gente todo dia a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o sacerdote ensina as pessoas a escolher a vida e a bênção. Quem escolhe é você. Mas todos nós podemos ensinar os outros. Podemos ou não podemos? Amém? São essas coisas que a gente tem que fazer, irmãos, para viver a vida de aliança que Deus tem com a gente. Sacrifique para desenvolver um caráter disposto a sacrificar. Sacrifique para ser templo de pedras vivas. Que o seu relacionamento com os irmãos glorifique a Deus. Amém? Sacrifique para você exercer o ofício sacerdotal que Deus deu para cada um de nós. Isso é viver a vida em aliança para a qual o Senhor nos chamou. E segundo o que ele disse para Josué, o que vai acontecer? Tudo te correrá bem. Você jamais será derrotado. Eu estarei com você. Você terá sucesso em tudo. Que 2024 seja esse ano na sua vida. Amém? O ano da aliança. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor tem misericórdia de nós, Pai. A Tua palavra nos constrange, Pai, porque a Tua palavra é a expressão do Teu amor, e o Teu amor nos constrange. Senhor, ajuda-nos a viver a vida em aliança com o Senhor, para a qual o Senhor nos salvou, para a qual o Senhor nos chamou.
Nós agradecemos a presença do Teu Espírito em nós, que é o nosso guia, que nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar como convém, Senhor. Mas o Teu Espírito intercede por nós. O Teu Espírito nos guia em nossas decisões. Ele nos lembra, a partir do conhecimento da Tua palavra, Ele nos lembra do que temos que dizer e fazer, das escolhas certas, segundo a Tua vontade. Senhor, nós queremos ter uma vida que expressa o caráter do Senhor, um caráter disposto a sacrificar. Queremos ter um relacionamento dentro da nossa casa e com nossos irmãos em Cristo, Senhor, que glorifique o Teu nome, Senhor, que as pessoas olhem e, como aconteceu com a rainha de Sabá, que fiquem de boca aberta e admiradas, Pai, com a excelência e com a beleza da Tua presença que emana através de uma vida em aliança que temos com o Senhor e uns com os outros, porque somos membros uns dos outros, porque o Senhor está em nós e é Pai de todos nós e age através de todos nós, Senhor. O Senhor age através de nós porque nós somos o Teu corpo, não porque nós somos um indivíduo isolado. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, e ajude-nos a honrar essa aliança que o Senhor fez conosco, a aliança que é garantida pelo sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Ainda de pé, vamos preparar para a ceia do Senhor, rapidinho. Vamos ler as instruções da Escritura Sagrada. Depois vamos consagrar o pão e o cálice. E logo nós participaremos da ceia, amém? Queria compartilhar essa palavra com vocês. Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês mais do que as minhas palavras conseguiram explicar. Amém? 1 Coríntios 11, do 23 ao 32 diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós apresentamos ao Senhor nesta noite o pão e o consagramos como símbolo do Teu corpo. Apresentamos também ao Senhor o cálice e consagramos como símbolo do Teu sangue, Pai. Porque hoje, Senhor, em memória do Senhor, em memória que somos um no Senhor, nós queremos participar do pão e comer do cálice, Pai. Participar do pão e do cálice, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Pode sentar no seu lugar e receba. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por vós, e esse é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor.
deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós.
Levante o pão. E em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, da aliança que temos com Ele e uns com os outros, no mesmo corpo, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, que age por meio de todos nós e que habita em cada um de nós, participem todos do pão. Levante o cálice. Logo após o nosso Senhor haver ceado, Ele pegou o cálice, também agradeceu ao Pai, e Ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Ele disse: bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, bebam todos do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos com o Senhor. E se arrependa se você tem desonrado o seu voto com seus irmãos, e faça uma oração de arrependimento também aí no seu lugar. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Pai, nos ajude, nos ensine, nos conduza, Senhor, a desenvolvermos esse caráter em nós, a vivermos como o Teu templo de pedras vivas, Senhor, onde nós servimos o Senhor como sacerdotes, Pai, e assim, sacrificando para nos mantermos nessa condição, ofereceremos sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Obrigado, Pai, que 2024, Senhor, possa ser um ano onde nós viveremos essa verdade, Pai. Nos desperta para isso, nos conduza a isso, Senhor, para que possamos ser operosos praticantes desta maravilhosa verdade, Pai, que liberta nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado por vocês terem vindo. Fiquei feliz de ver vocês aqui. Amém. Deus abençoe vocês. Infelizmente nosso culto está encerrado. Não sai sem nos dar um abraço. Ah, irmãos, calma aí, não pode ir embora não. Tem sorteio, calma aí. Calma aí. Nossa, estamos esquecendo já. Nós vamos sortear, não é chama eu, mas pode gritar. Cadê a irmã lá de São Felicidade aí? Tá aí, fazer chama eu.
A irmã Nayara, né? Como é que é? A Maiara. Cadê a Maiara? Chama eu. Irmãos, olha só, nós vamos ter só o